Novamente, o livro de Colossenses, né, é um livro muito aplicável a nós hoje em dia, porque lida com o problema de ensinos não apostólicos querendo entrar na igreja naquela região da Ásia. Na verdade, na Ásia, vamos dizer assim, porque Colossos ficava na Ásia, né? Mas, na verdade, a Ásia é a parte da Ásia menor. E Paulo, então, disse que a maneira de lidarmos com esses ensinos não apostólicos, não de Cristo, porque os ensinos apostólicos foram originados em Cristo, né? Cristo passou para os apóstolos passando para os outros, inclusive nós. A maneira de lidar com esses ensinos é transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em todo saber e entendimento espiritual, tendo a ver com esse tipo de ensino. Vamos supor que o ensino de qualquer um, eu vou pegar um aí a olho, vamos dizer assim. Vamos supor, batismo de criança, batismo de nenê, vai. Não era isso que eu ia pegar, mas eu mudei. Batismo de nenê. Então, vamos verificar, devemos ou não devemos batizar nenês? Então, vamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então, saber entendimento espiritual, tendo a ver com esse assunto de batismo ensinado pelos apóstolos que foram originados em Jesus. Aí você vai verificar se deve ou não deve, certo? Não há dúvida que, se você transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, até saber do entendimento espiritual, tendo a ver com esse assunto, você vai verificar que bebês não precisam ser, não devem ser, não existe batismo de nenê. Bem, isso não é para você, não é para você ir pelo que eu estou dizendo. O ponto é cada um de nós transbordar de pleno conhecimento sobre esse assunto e você vai chegar a uma conclusão, ok? Bem, no versículo... E é interessante porque é uma oração de Paulo, certo? Então, eu digo o seguinte, quando você vê um irmão tendo problema com relação ao ensino, ao conhecimento, ore para que ele transborde de pleno conhecimento, certo? É o que Paulo está fazendo, orando em favor dos colossenses. Fala, Wagner. Você tocou num assunto aí, que é a questão da criança. E a apresentação de criança na igreja? Com certificado, com padrinhos, o que você acha disso? Olha, para mim não faz sentido nenhum. Se você transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, em todo saber entendimento espiritual, tendo a ver com esse assunto de criança, você não vai ver isso nas Escrituras, certo? Agora, eu acho, agora vou dar meu achômetro, que algumas pessoas fazem isso buscando o apoio da igreja na educação espiritual daquele bebê. Mas isso já é para existir. Quando você transborda de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então saber entendimento espiritual, você vai verificar que isso já é para existir. Então, não tem isso de apresentar o apresentado, vamos dizer assim. Então, eu não vejo, e certificado, para mim, não tem valor nenhum, né? Para mim. Eu não vejo. Não vejo a importância nenhuma, com certificado ou sem certificado, a pessoa foi... Bem, aí estamos falando de criança, né? Não vejo isso em hipótese alguma. Mas, como eu disse, cada um de nós, não adianta alguém falar, o Enio falou isso. A ideia não é essa. A ideia é cada um transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então saber entendimento espiritual, tendo a ver com o assunto, e chegar à conclusão. Entendeu? Você não vai pela conclusão de outro.
Na verdade, você pode considerar as conclusões dos outros para você chegar a um pleno conhecimento do assunto. Espero que mais ou menos respondi aí ao Wagner. Wilson. Boa noite, professor. Boa noite. Já que estão falando nesse assunto aí, deixa eu fazer uma pergunta aí que talvez seja fora do contexto, mas uma coisa assim que é preocupante nas igrejas é esse limite de até quantos anos a pessoa é criança para o batismo, né? Sim. Porque geralmente os pais batizam os filhos com 12, com 13 anos, talvez, não sei, com 10 anos. Eu acho uma coisa assim preocupante, que eu não sei qual a fase que ele deixou de ser criança, se tornou assim tão responsável para discernir o certo e o errado e chegar ao batismo. Sim. Ok, estou entendendo. O que é preciso que as pessoas conversem com esse jovenzinho para verificar se ele entende o que é pecado, se ele entende o que é arrependimento, etc. Uma vez eu estava pregando. Aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil parece que não é costume. Aqui nos Estados Unidos é costume, quando termina a pregação, de fazer um convite. Alguém aí que precisa de oração, vem aqui na frente, fale para nós. Alguém aí que quer nascer de novo, vem aqui na frente, converse com a gente, coisa e tal. É um convite, né? Alguém chama de apelo, mas é um convite, na verdade. Isso, e de vez em sempre acontece. Uma vez eu estava pregando, chegou uma mãe com uma criança de 8 anos. A criança queria ser batizada. Mas antes de eu batizar... Essa é a questão. Exatamente. Aí eu conversei com a criança um pouquinho, falei, por que você quer ser batizada? A criança não soube responder nada. Então, eu levantei e anunciei que a criança, né, o jovenzinho, eu não lembro se é 8 anos, 10 anos, por aí, é bem jovem. E eu anunciei que eu conversei um pouquinho com o jovenzinho e eu estou achando que ele necessita um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto e que a gente vai conversar com ele. Inclusive, eu ia viajar, e eu até pedi a um irmão, eu não lembro se ele era presbítero ou não. Não, ele não era presbítero, mas é um irmão muito, muito ativo, muito conhecedor da palavra, para que estudasse com a criança. Rapaz, a mãe deu uma bronca em mim, que eu não quis batizar. Eu falei que eu não quis batizar o filho dela. Ela achou que eu estava menosprezando a família, coisa e tal. Falei, não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Eu entendo que o seu filho não está entendendo. Não adianta, não existe batismo sem entendimento. Com certeza. Não existe. Então, eu já pedi ao irmão fulano de tal, que você concorda que ele é um bom conhecedor da palavra, para conversar com o seu filho e assim que chegar a uma conclusão positiva, ele vai ser batizado. E eu não vou estar nem aqui, porque eu estou viajando. Ela veio e ela não gostou em hipótese alguma, mas eu creio que é preciso que haja um esclarecimento. Muito bem. No versículo 13... Ok, obrigado. Ok. No versículo 13, aí Paulo vai dar um esclarecimento espetacular, certo? Sobre Jesus Cristo. Porque, note bem, nós devemos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo vai aqui dizer sobre Jesus Cristo, certo? Olha, ele nos libertou do império das trevas. Quem é que nos libertou do império das trevas? Jesus. Ok. Olha, não é. Não é? Olha, eu sabia que a maioria de vocês vai falar Jesus, é por isso que eu chamei a atenção, para vocês verificar que não é. Quem nos libertou do império das trevas foi Deus. Olha só,
Olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já fiz a pergunta sabendo que alguém ia falar isso, então eu já aproveitaria para esclarecer. A meu modo de ver, está dizendo que quem nos libertou do império das trevas foi Deus e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, na verdade, é através de Jesus Cristo que nós entramos no reino dele, certo? Sendo transportado do reino das trevas. Mas tudo isso por Deus. Então, na verdade, é Jesus? Mas é por Deus. É Deus que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o rei do reino. Nós estamos no reino em que Jesus é o rei, certo? Então, o reino é de Jesus. É claro que é de Deus, mas é de Jesus. O meu modo de ver, eu entendo assim. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui tem um ponto também difícil de entender, que é esse de primogênito de toda a criação. Há aqueles que afirmam que isso quer dizer que Jesus foi a primeira criação de Deus, o primeiro a ser criado por Deus. Tem gente que afirma isso. Eu não entendo isso aqui em hipótese alguma, certo? Eu não entendo. Eu entendo que Jesus é antes de toda a criação. Antes de toda a criação. Ok, olha só. Versículo 16. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. A meu modo de ver, está falando de Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Deixa eu verificar duas passagens aqui que transmitiriam um pouco de luz nisso. Em João, no Evangelho de João, no versículo 3 do capítulo 1, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:1, certo? João 1:1. Então, João 1:1. Ok. Uma outra passagem também, todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, eu entendo que Jesus, pela definição aqui em Colossenses, certo? A primogenitura quer dizer que ele é antes de todas as coisas. Olha só. Olha o contexto do livro, ok? Vamos encaixar isso no contexto do livro para fazer mais sentido. Por exemplo, Jesus é antes de todas as coisas. Então, no versículo 17, no versículo 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas.
Nele tudo subsiste. Ok? Muito bem. Então, lembra... bem, daqui a pouco eu vou falar mais. Tem mais coisas sobre Jesus. Mas se ele é antes de todas as coisas, certo? Tudo nele subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele é primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, e assim por diante. Então, olha só, se ele é antes de todas as coisas, existe um assunto em que a gente tem dúvida. Primeiro, vamos verificar se veio de Jesus. Segundo, vindo de Jesus, vamos entender o que é que ele tem em mente sobre aquele assunto, porque ele que criou aquele assunto. Por exemplo, eu falei batismo de criança, né? Só um exemplo, posso pegar outros exemplos. Batismo de criança. Quem é que criou, quem é que é antes do batismo? Jesus. Quem que é o autor do batismo? Jesus. Quem que criou o batismo? Jesus. Então, por que não ir em Jesus e procurar saber se eu devo ou não batizar o meu nenê? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, você já batizou o seu nenê? Isso aí foi no milênio passado, ok? No milênio passado, quando eu tinha 2 nenês. Eu falei, não. Por quê? Ele vai morrer pagão e vai para o inferno. Eu falei, onde é que está isso? Onde é que Jesus falou isso? Não. Jesus não falou, mas a minha igreja ensina isso. Mas espera aí. Quem é que criou o batismo? Foi a sua igreja ou foi Jesus? Quem é que é o autor do batismo? A sua igreja ou Jesus? Então, eu vou procurar saber com Jesus se eu devo ou não batizar meu nenê. Ele é o autor do batismo. Agora, eu vou buscar, se eu tenho a fonte criadora do assunto, na qual fonte eu vou buscar informação sobre aquele assunto, por que eu vou buscar de segunda mão? Por que eu vou buscar com outros que não entendem, não são os autores do assunto? Olha, esse é o ponto aqui. Então, eu devo transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em todo saber entendimento espiritual, tendo a ver com o assunto, nesse caso, o assunto de batismo de nenê. A resposta mais correta é a de Jesus, né? Como? A resposta mais correta é a de Jesus. Não, é a resposta correta. Não existe outra. Não é a mais, não. É a única correta. A meu modo. Correta, Você está certo. Correta. Eu entendi o que você quis dizer, concordo plenamente. Fala, Luciano. Ok, professor, eu entendo essa afirmativa que Jesus é o primogênito de toda a criação, que essa afirmativa não se atém a explicar, a falar que Jesus teria sido criado, como algumas religiões afirmam que ele teve início de dias. Me parece que quando ele diz, no versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que a explicação de que justamente não tem a ver com a criação de Jesus, que jamais foi criado, ele sempre existiu, está no início, no versículo 16, na primeira partícula, quando ele diz, pois nele. Então, por que ele é o primogênito de toda a criação? Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, essa primogenitura tem a ver apenas com a origem das coisas e não com a origem de Jesus. Sim, exatamente. Porque é isso mesmo. A origem de todas as coisas nasce nele. Sim. E não tem nada a ver com explicar alguma coisa a respeito de qual seria o tempo do início da existência de Jesus, corroborando com outros textos. É isso mesmo, é isso aí. Em outras palavras, é isso aí mesmo. Fala, Wagner. Obrigado. Wagner? Enio,
Lá em Mateus 19, 13, 14, explica um pouco sobre essa questão das crianças e você acha que reafirma o que você está falando? Sim, sim, isso aí faz parte do pleno conhecimento que devemos buscar. Mateus 19, leia para nós, então. E trouxeram-lhe então algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: Deixe os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Sim, exatamente. Isso aí faz parte do transbordamento de pleno conhecimento da vontade de Deus, então saber entendimento espiritual. Isso aí faz parte. Entender, analisar, buscar outras passagens, ver o significado de batismo, coisa e tal. E aí, então, eu vou agir se devo ou não batizar meu nenê. Claro que com todas essas explicações aí sobre batismo, não tem como batizar nenezinho, né? Meu modo de ver, essa é a minha conclusão, exatamente. Isso aí faz parte, falou bem. Muito bem. Então, nesse sentido... Mateus 19, o versículo? Fala aí, Wagner. 19 o quê? Wagner. 19, do 13 ao 15. Ok, Levino, 19, do 13 ao 15. Muito bem. Isso aí inclui o assunto de igreja. Assunto de igreja. Quem criou igreja? Olha lá, Jesus não falou em Mateus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja? De quem é a igreja? Dele. Quem criou a igreja? Ele. Quem sabe tudo sobre igreja? Ele. Agora, você acha que eu vou buscar informação sobre igreja com homem? Não, eu vou buscar nos ensinos apostólicos, que são os ensinos de Jesus. Então, olha no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ué, por ele ter criado a igreja, ele é o não sei qual seria a palavra, mentora, a inteligência atrás da igreja, né? por trás, essa é uma expressão americana, por trás, quer dizer, que ele criou a igreja, então ele é a inteligência, ele é o mentor, ele é o raciocínio atrás de todo o funcionamento da igreja. Da igreja. Então, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A meu modo de ver, aqui está falando de uma primazia que tem a ver com primogênito de entre os mortos. Ok, olha só. Quem é que criou a ressurreição? Jesus. Ok. E ele não foi o primeiro a morrer, ser sepultado, ressuscitar e ir para o céu? Não foi o primeiro? Ok. Nunca ninguém fez isso. Ah, Lázaro foi ressuscitado. Sim, mas ele morreu. De novo, fisicamente. Inclusive, você lembra que os judeus queriam matar ele, Lázaro, e, a meu modo de ver, eu acho que mataram ele. Mas isso não faz diferença. Não faz diferença, ok? O ponto é que Lázaro teria morrido, se não fosse de um jeito ou outro, de velho, de idade, ok? Jesus foi o único, o único no sentido de primeiro, que fez isso, morreu, foi sepultado, morreu martirizado na cruz, certo? Foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos. Então, ele é o primeiro, é o primogênito de entre os mortos. Agora, onde estão os outros dentre os mortos? Onde é que eles estão? Aqui nessa passagem. Nessa passagem. Nesse texto. Onde é que estariam os outros que
tiveram a ressurreição dos mortos. No túmulo, no túmulo. Os batizados em Cristo. Ou seja, eu quero uma palavra só. Na Sepultura? Sepultura? Na ressurreição? Na eternidade. Na A igreja. igreja. Na igreja. Na Olha, igreja. Eu entendo que é na igreja, claro. Nós que vamos ressuscitar. Ele está falando de igreja. Agora, se tem outros fora da igreja, esse não é o ponto aqui, não. Ah, Davi não estava na igreja, Davi vai ressuscitar. Não é esse o ponto. O ponto aqui que ele está falando de igreja. Então, é porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, que vai haver a ressurreição dos mortos indo para o céu, porque ele foi para o céu. Aliás, nós já estamos no céu com ele ocultos. Isso aí nós vamos verificar depois. Aqui no livro de Colossenses, ok? Capítulo 3, né? Capítulo 3. Muito bem. Então, olha, sabidinho aí. Então, olha só. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A palavra primazia, olha, eu vou explicar como eu entendo. Primazia é o primeiro. É o primeiro. É como se fosse assim. A excelência primeira, vamos dizer assim. A excelência primeira. Ok. Jesus não é o primogênito de todas as coisas, mas até haver, eu vou dizer como eu explico, até haver a ressurreição dele, que ocorreu 2000 anos atrás, ele não tinha, vamos dizer assim, na prática, a primazia de todas as coisas. Certo? Ele não tinha a primazia de todas as coisas. Faltava uma coisa para ele ter a primazia da primogenitura. Faltava uma coisa. Qual é? Ressurreição dentre os mortos e ir para o céu. Faltava isso, que ocorreu há 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás, a meu modo de ver, ocorreu a primazia de Jesus da primogenitura de todas as coisas. Olha só, para em todas as coisas ter a primazia. Faltava uma, que ocorreu 2000 anos atrás. Faltava vírgula, porque esse plano já vem desde antes da fundação do mundo. Mas Jesus teria que morrer, ser sepultado e ressuscitar e ir para o céu, para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa. Então, foi aí, vamos dizer assim, que Jesus passou a ter a primazia da primogenitura. Seria a conclusão da primazia, no caso. A conclusão, obrigado, a conclusão, a conclusão, aí que completou o processo todo. Isso. Da primogenitura. Aí que fechou o processo da primogenitura, a meu modo de ver. Ou, pelo menos, se não tivesse havido isso, faltaria na primogenitura dele. Isso aí é importantíssimo na primazia da primogenitura. Será que tá claro isso ou tem alguma dúvida? Enio, seria a conclusão do perfeito plano de Deus. Sim, também. Podemos usar essas palavras também, corretamente. Mas note bem, isso tem a ver com a primogenitura.
Sim. Oi. Tem a ver com aquelas palavras que Jesus falou, está consumado, quando ele estava, né, vamos dizer assim, quase morto, né? Quando ele pronunciou está consumado, tem a ver aí dentro desse contexto? Eu diria que é uma possível interpretação daquelas palavras, sim. É uma possível interpretação. Sim. É uma possível interpretação. E encaixa, sem dúvida alguma, encaixa. Se é que é a única explicação, não sei, mas que encaixa, a memória de bem encaixa. Com certeza. Bom ponto aí, Carlos. Mais alguém? Oi. Na minha versão, está escrito supremacia. Significa a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma Tá, coisa. obrigado. Eu até diria, eu não falaria soberania, porque soberania, a memória dele tem a ver com um rei, mas qual a palavra supremacia, é isso? Com certeza, aplica sim. Sim, a memória de vez. Muito bem. Faz sentido, então? Vamos para frente. Se alguém levanta a mão, eu não vejo todo mundo. Alguém me avisa, viu? Quem é que levantou a mão, quem que não levantou a mão. Ok? Muito bem. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E, novamente, a plenitude da primogenitura. Na plenitude da primogenitura, Jesus tem toda a primazia. Você pode usar a palavra primazia de várias maneiras, a meu modo de ver. Você pode usar, que está no versículo 18. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Mas você pode usar a palavra primazia como a supremacia, acho que é isso que o Lucarelli falou, né, Valdir? Supremacia. A perfeição, a meu modo de ver. O ponto é que em Jesus reside toda a plenitude da vontade de Deus, inclusive para nós na igreja. Olha só, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Agora, você pode dizer também que a plenitude aqui, além de se aplicar à primogenitura, ela se aplicaria também à reconciliação de Jesus de todas as coisas. Reconciliação de todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não só na terra, como nos céus. Olha, há várias maneiras de você interpretar isso, certo? Uma maneira... Espera aí, fala aí, Wagner. Enio, você poderia fazer uma ligação aí dessa plenitude de Jesus com a igreja? Porque a gente está falando que ele... Mas aqui fala de igreja, mas você não está falando que ligar a igreja nessa plenitude aí de Cristo. Não sei se você vai conseguir entender. Sim, a plenitude de Jesus... Mas espera aí. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. É porque aqui, né, aí tem a morte e a ressurreição de Jesus. E nele foi formada toda a plenitude. Mas nisso aí já está incluída a descida do Espírito Santo e o começo da igreja? Espera aí, não, deixa isso para depois. Ah, tá. Tá bom. Deixa isso para depois. Agora, meu modo de ver, a plenitude aqui tem a ver com a primogenitura, a plenitude da primogenitura, certo? Na qual ele tem a primazia da primogenitura, mas também pode se aplicar à plenitude da reconciliação, porque a plenitude da reconciliação é com relação às coisas tanto da terra como as dos céus.
Agora, tem gente que entende que essa reconciliação é entre as coisas da terra com as coisas do céu. Ok, também dá para entender assim. Ou seja, nós estamos aqui na terra, mas nós estamos no reino celestial. Não é verdade? Então se aplica. Mas eu creio que essa plenitude da reconciliação, olha, é plena. Plenitude é plena. Da reconciliação. Por exemplo, reconciliação de judeus com gentios, reconciliação do pecador com Deus, reconciliação dos inimigos de Deus agora com Deus em Jesus Cristo, reconciliação das coisas aqui da terra com as coisas lá do céu. E, em outras palavras, estamos na extensão do reino celestial aqui na terra, a extensão lá do céu, aqui na terra, e assim por diante. Mas eu acho também, eu acho... Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu não sei se já falei para todos vocês. Aqui onde meu filho é um dos pregadores, eu não sei se ainda fazem, mas faziam, não sei se ainda fazem, porque eu não tenho conseguido ir lá de domingo à noite, que eu estou ensinando domingo à noite. Mas no último domingo à noite, os cultos aqui são de manhã e à noite, ok? É para os mesmos irmãos. Mas no último domingo do mês, a congregação dele, onde ele é um dos pregadores, faz uma mesa redonda. Uma mesa redonda. E essa mesa redonda é composta de uma meia dúzia de pessoas, pregadores, presbíteros, etc. E durante o mês, perguntas são feitas por escrito, dadas à secretária, que é dar para um dos pregadores que seleciona e peneira as perguntas, assim por diante. Ok. Meu filho estava num desses, quando eu estava lá um domingo à noite, faz um tempo, e fizeram uma pergunta que foi direcionada a ele, pelo MC, né, o que está ali controlando as perguntas, respostas, etc. Já que foram feitas por escritas as perguntas. E direcionou a ele uma pergunta. Olha, de acordo com o Apocalipse, não teve uma rebelião lá no céu? Não teve um anjo que se rebelou contra Deus? E não teve uma guerra lá no céu? E esse anjo, a serpente, né, nós sabemos disso, Satanás, com seus anjos guerreou contra o arcanjo, acho que Miguel, né? Com seus anjos. E, naturalmente, o arcanjo Miguel, com seus anjos, venceram e expulsaram a serpente com seus anjos do céu. Expulsaram. Vieram aqui para a terra, correto? Está lá em Apocalipse. A pergunta foi, quando todos nós fomos para o céu, haverá a possibilidade de haver uma outra rebelião lá no céu? Olha que pergunta, hein? E sabe qual foi a resposta do Sabidinho? Jesus reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso nunca vai acontecer, porque ele reconciliou todas as coisas. Olha, para mim foi uma resposta profunda, profunda. E eu concordo com essa resposta. Em Jesus, isso nunca mais vai acontecer, por causa de Jesus. Ele reconciliou. Ele é tão perfeito, inclusive na reconciliação, que isso nunca mais vai acontecer lá no céu. Faz sentido, não? Essa é uma outra possível interpretação dessa plenitude da reconciliação. Ele é reconciliador
perfeito, ele é pleno e perfeito na reconciliação. Então, o fato que ele nos reconciliou com Deus, essa reconciliação é perfeita da parte dele. Então, vamos permanecer nessa reconciliação para termos uma entrada perfeita, ou aberta, ou completa. Acho que essas palavras não são boas. Temos a entrada ampla lá no céu, através da reconciliação dele. O que ele fez na cruz, eu acho que é muito difícil de ser entendido por muita gente, certo? Imagine só, o próprio Deus precisou vir em forma humana, em forma de homem, certo? Emanuel, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Sofrer, ser crucificado, morrer. O homem-Deus morreu na cruz. O Deus-homem, né? Deus-homem, né? Acho que é melhor. Deus-homem. Morreu na cruz para que os nossos pecados fossem limitados. Olha a plenitude da reconciliação. Só que ele foi sepultado, nasceu de novo, e nós somos batizados nessa morte, nesse sepultamento, nessa ressurreição e nessa vida de serviço a Deus, por causa da plenitude da reconciliação de Jesus. Se nós entendemos isso, nós vamos proclamar o grande, perfeito, pleno reconciliador, Jesus Cristo. Faz sentido? Muito bem, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, falando provavelmente de gentios, né? Que a igreja em Colossos era uma igreja basicamente gentílica, né? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha aí, olha a reconciliação. No corpo da sua carne, que eu acabei de explicar isso, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em outras palavras, o que eu falei, ou eu falei em outras palavras, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em outras palavras, a perfeição da reconciliação, mesmo sendo nós pecadores, como éramos, e fomos reconciliados por causa da plenitude da reconciliação dele, da perfeição da reconciliação dele. E ele, então, tem a primogenitura da... Alguém? Primogenitura da... Reconciliação. Ok, nota 10. Da reconciliação. Primogenitura da reconciliação. Muito bem. Agora, tem uma expressão aqui, umas palavras um pouco difíceis também de entender. Eu vou explicar como eu vejo. E que a esperança do Evangelho, versículo 23, que ouvistes e que foi pregado, o Evangelho pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu não entendo, quer dizer, eu não vejo, mas na minha visão limitada, eu não vejo como o Evangelho teria sido pregado a toda criatura debaixo da terra naquela época.
em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Eu não vejo como, mas na minha limitada visão, ok? Mas, por outro lado, eu vejo isso de uma outra maneira. Eu tenho uma explicação que me satisfaz, vamos dizer assim, ok? Olha só, o povo escolhido de Deus era um povo limitado, ou seja, um povo separado de todas as nações do mundo. Tinha uma nação que era a nação composta de povo escolhido de Deus, que era a nação judaica, ok? Então, é como se fosse assim, o evangelho seria somente para esse povo, que é exatamente um problema que estava acontecendo ali, que entre os outros ensinos que não eram de Cristo, tinha os ensinos do judaísmo que queriam que os cristãos gentios seguissem a lei de Moisés, como aconteceu no livro de Gálatas, aos Gálatas. Ok, muito bem. Paulo está dizendo, não, 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 não. Agora, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, principalmente aos gentios. Nós sabemos disso. Então, na verdade, quando fala toda criatura debaixo do céu, a meu modo de ver, são duas criaturas, duas classes de criatura, os judeus e os gentios. E a pregação do evangelho é para todo mundo, judeus e gentios. Então, foi pregado para todo mundo, nesse sentido. Agora, se é que o evangelho teria sido pregado a todo mundo naquela época, tudo bem, mas eu não vejo essa possibilidade, né? Mas eu falei, na minha limitada visão. Mas, sem dúvida alguma, o evangelho foi pregado a toda criatura. Não tem mais, não é somente para judeus, é também para gentios, certo? E nós sabemos que tem criatura no mundo que não ouviu o evangelho. Deve ter índio em algum lugar aí no Amazonas aí que nunca ouviu o evangelho. Certo? Deve ter gente aí nesse fim do mundo aí, por todos os lugares do mundo, que nunca ouviram a pregação do evangelho. A meu modo de ver. Mas não faz diferença nenhuma. O ponto é que o evangelho, certo? Foi pregado para toda a criatura e aqueles que aceitaram devem ser firmes, fiéis na plenitude? Não, mas não é. Escritura. É e não é. Reconciliação. Ok, nota 10, na reconciliação. Na reconciliação. Tudo que vocês falaram está certo, mas a palavra que eu queria ouvir é reconciliação. Ok? Muito bem, espero que tenha feito sentido aí, pelo menos eu estou explicando como eu entendo, né? Ok, olha só no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por vós. Paulo está sofrendo por causa dos Colossenses. Sim, mas eu quero uma palavra mais abrangente. Então, gentios. Gentios, obrigado. Gentios, exatamente. Os gentios. Fala, Elinete. Carlinhos. Ô, Carlinhos. Ok, fala aí, Carlinhos. Você acha, então, que não é correto afirmar que no tempo de Paulo,
o evangelho foi pregado a todas as nações, como você acabou, não é correto eu afirmar isso? Olha, eu não diria que é correto ou incorreto, eu não entendo que foi pregado a toda criatura. Eu entendo que toda criatura aí se refere a gentios e judeus. Mas eu não afirmaria que não foi. Eu estou dizendo que há duas possíveis interpretações. Uma é que foi, o que eu não acho que foi, mas é meu achômetro. E a outra que eu acho que, de fato, faz sentido é tanto a judeus como a gentios. As duas nações, vamos dizer assim. A nação judaica e a nação gentílica. Porque a gente vê também no livro de Atos, né, que muitos irmãos eram eloquentes em pregar o evangelho, por exemplo, Apolo, Priscila, Áquila e muitos outros que estavam por toda parte evangelizando, né? Sim. De fato, de fato. Como falei, eu entendo de uma maneira, né, mas eu vejo duas possíveis interpretações aí. Mas eu não afirmaria que não foi pregada a toda criatura, ok? Tá, obrigado. Ok. Então, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Olha aqui um outro ponto que confirma o que eu acho que é, ok? O que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Deixa eu parar aqui. Olha só. Paulo disse, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, os gentios, nesse caso, os gentios colossenses, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Espera aí. Quer dizer que as aflições de Cristo não foram suficientes? É claro que foram suficientes. Mas Paulo não estava sofrendo. Cristo sofreu por pregar o evangelho a quem? Judeus. Aos judeus. Exatamente. Foram os judeus que causaram a morte dele. Os judeus. Ok. Agora, Paulo está sofrendo também, porque está na cadeia. Ele está na cadeia. Ele está sofrendo por pregar o evangelho aos gentios. É como se fosse, está faltando o sofrimento de Cristo para a pregação aos gentios, sendo que o sofrimento de Cristo foi por causa da pregação aos judeus. A meu modo de ver é isso, porque os sofrimentos de Cristo foram perfeitos para a salvação de toda a humanidade. Mas Paulo estava sofrendo na carne, o que Cristo sofreu na carne, só que Paulo sofrendo por pregar aos gentios, Cristo sofreu por pregar aos judeus. Então, a meu modo de ver, é isso que ele quer dizer, certo? Que o que resta das aflições de Cristo na minha carne é a favor do seu corpo, que é a igreja, que a igreja é composta de judeus e gentios, cristãos, certo? Da qual me tornei ministro da igreja, de acordo com a dispensação da parte de Deus, me foi confiado a vosso favor, gentios, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Fala, Luciano. Professor, não poderia ser também, ou, ao invés disso, Paulo está se referindo a preencher os sofrimentos, as aflições que faltam, né, de Cristo na vida dele, não teria a ver com o chamamento, quando o Senhor chama ele na estrada de Damasco, que o Ananias fala ao Senhor a respeito de que Paulo estava perseguindo a igreja, o Senhor volta para ele dizendo a ele o seguinte, vai que esse é para mim um instrumento escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, não seria o sofrimento de Cristo
mas o que restava a Paulo sofrer daquilo que Cristo designou para o sofrimento do Paulo em prol do Evangelho? Sim, sim, com certeza. Sofrendo Paulo, o que você falou é exatamente o que eu estava tentando transmitir. Agora, o que acontece é que Paulo sofreu, está sofrendo aqui, por pregar o evangelho aos gentios. Ele está, que Jesus chamou ele para ser pregado, apóstolo principalmente aos gentios, né? E ele está preso em Roma exatamente por acusação dos judeus, porque ele estava pregando aos gentios. Os judeus consideravam ele traidor, etc., etc., porque ele estava pregando o evangelho aos gentios e não estava pregando as obras da lei aos gentios. Então, o que você falou, exatamente, soma tudo com o que eu falei, é exatamente isso mesmo. Sofrimento de Paulo. O sofrimento é de Paulo, mas nota bem, o que resta das aflições de Cristo. Mas, novamente, Paulo, o sofrimento de Paulo, por causa de Cristo. É exatamente isso que você falou. Faz sentido, não? É o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no caso, né? Então, sim. Tinha a ver com ele. Obrigado, professor. Sim, na carne dele. O sofrimento é dele, Paulo, mas ele fala o que resta das aflições de Cristo na minha carne. É como se Cristo estivesse sofrendo aflições para a pregação aos gentios, mas essas aflições Paulo estava sentindo na carne. É o que você falou, o sofrimento, de fato, Cristo sofreu por pregar o evangelho aos gentios. Paulo sofreu por pregar o evangelho, Jesus sofreu por pregar o evangelho aos judeus. Paulo está sofrendo por pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Então, é como se fosse assim, Paulo estava no mesmo sofrimento que Cristo teve pregando aos judeus, ele, Paulo, pregando aos gentios. Não é a mesma coisa, em outras palavras, Luciano? Sim, professor, eu entendo dessa maneira também, porque eu acredito que poderia surgir algum tipo de dúvida, talvez surgisse, na minha mente veio isso, de que Paulo estaria sofrendo como se o sofrimento que Cristo passou ainda desse espaço para que alguém sofresse mais para completar a obra de redenção. Então, sim, isso absolutamente não. Portanto, eu compreendo que o que resta do sofrimento de Cristo na minha carne não tem a ver com o que Cristo sofreu, mas é o sofrimento de Cristo na carne dele por Cristo ter designado ele para sofrer. Sim. Eu entendo dessa maneira. Não que eu esteja dizendo que eu tenho razão, mas que eu entendo dessa forma. Não, mas você tem razão, a meu modo de ver, porque, olha só, Jesus, ele tem a primogenitura, certo? Ele tem a primazia, ele tem a plenitude, não há nenhum sofrimento necessário para a salvação de Cristo. O sofrimento de Cristo é perfeito, é pleno para a salvação da humanidade. E você vai verificar mais adiante que Paulo está descrevendo aqui a grandiosidade de Jesus. Jesus não precisa do sofrimento de Paulo para salvar a humanidade. Ele não precisa do nosso trabalho para salvar a humanidade. Ele é perfeito na salvação da humanidade. Então, o que você falou é nota 10. Eu creio que encaixa, é exatamente o que está sendo falado aqui. E você mencionou bem isso, que não é para termos nenhuma dúvida da primogenitura de Jesus, que ele é antes de tudo. Ele é antes de todo o sofrimento necessário para a salvação.
nele há a primazia, nele há a plenitude. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus, não havendo necessidade de mais ninguém para complementar isso. Então, a meu modo de ver, Paulo está dizendo, como você falou, estou sofrendo na minha carne, certo? Para preencher o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, é composta de judeus e gentios. Paulo estava sofrendo por pregar o evangelho aos gentios. Tudo que nós estamos falando é uma coisa só. Amém. Muito bem. Mais alguém levantou a mão, não? Mas obrigado, viu, Luciano? Obrigado, porque, de fato, nós não queremos, em hipótese alguma, transmitir a ideia de que o sofrimento de Cristo não é perfeito o suficiente para a salvação. Não tem como não, porque alguém pode pensar, o Enio falou isso. Não, eu não falei. Eu estou tentando explicar aqui e vamos entender muito bem o que é que... Né? A gente está tentando explicar com várias palavras a mesma coisa, mas Paulo está sofrendo, sem dúvida alguma, por pregar o evangelho aos gentios. E, a meu modo de ver, é isso que ele está se referindo aqui. Muito bem. É a mesma coisa, só que diferente. É a mesma coisa, só que diferente. Falou. Muito bem, falou. Ainda no versículo 26. Então, para dar cumprimento à palavra de Cristo, o mistério... Olha só, o ponto aqui é a pregação do evangelho aos gentios. Ok, olha só. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Quem era o apóstolo aos gentios? Paulo. Ok. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, todo homem, inclusive gentil. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, isso aí complementa o que nós acabamos de falar, né? Paulo tem um mistério aqui, e esse mistério é a pregação do evangelho aos gentios. Eu creio que você vai verificar, lá em Efésios fala sobre isso também, né? O que os judeus nunca entenderam. Os judeus nunca entenderam que o evangelho era também para os gentios. Basta dizer que os judeus queriam fazer com que os cristãos gentios seguissem também a lei de Moisés. Basta dizer que você vê esse problema muito acentuado na carta aos Gálatas, que ocorreu com os Gálatas. Aqui não é tão acentuado o problema como é acentuado na carta aos Gálatas, onde os Gálatas foram convencidos, fascinados, tem versões que dizem enfeitiçados, pelos judaizantes, a seguirem também a lei de Moisés. Não, a pregação é para os gentios também. É por isso que eu, Paulo, estou sofrendo. Ele está dizendo. Muito bem. Alguma pergunta? O Valdivino levantou a mão. Fala, Valdivino. Então, ele já foi convocado para sofrer, né? Sim. Fala lá na convenção dele, lá em Damasco, né? Sim. Quando Ananias foi impor as mãos nele, e Ananias disse, mas esse homem é perseguidor da igreja dos santos. Aí Jesus falou, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né?
Quer Sim. dizer que ele foi já convocado para sofrer, que nem nós. Nós também temos que sair da área de conforto e sofrer. Sim. Porque senão... Nota 10. Ele já foi convocado para sofrer, nota 10. Eu acho que é esse sofrimento que ele está mencionando aqui, como também o Luciano mencionou. Nota 10. Muito bom. Irmão Hélio, Oi. algumas vezes a gente vê muitas pessoas sofrendo e a gente vê muitas pessoas, agora no sentido aí do coronavírus, do Covid, muitas pessoas sofrem e acabam se dispersando, né? Eles não conseguem entender que mesmo no sofrimento há necessidade de transbordar de pleno conhecimento da sabedoria em Cristo, senão não faz sentido, né? Obrigado. É uma boa aplicação o que você está dizendo. O sofrimento aqui é por causa da pregação do evangelho especificamente aos gentios, que é o caso de Paulo. Mas o que você está aplicando, e faz muito sentido, é em qualquer sofrimento que nós possamos ter. Mesmo em qualquer sofrimento, nós devemos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então é saber do entendimento espiritual, porque, na verdade, quantos cristãos sofreram a morte, até a morte. Nós sabemos que nessas alturas do acontecimento aqui, nós sabemos de pelo menos 2 cristãos que já tinham sofrido até a morte. Pelo menos 2. Pelo menos. Talvez muito mais, mas nós sabemos 2 por nome. Quem são os 2? Tiago e Estevão. Tiago e Estevão. Tiago, o apóstolo, e Estevão. Estevão, o primeiro mártir, foi primeiro e depois... Não, quem sofreu primeiro? Tiago primeiro, não? João Batista. Tem João Batista também, por causa do... Eu esqueço de João Batista, e tem Jesus também, que sofreu por causa do Evangelho. Mas quem foi o primeiro? Tiago ou Estevão? Tiago, não? Estevão. Estevão? Eu acho que é Estevão. Estevão foi o primeiro. Tá. Okay. E depois Tiago. Tiago, o primeiro mártir apóstolo. Tiago, Estevão, o primeiro cristão. Né? Bom, isso é que eu confundi, realmente. Exatamente. Agora, é interessante um ponto aqui, que é muito interessante, é o versículo 29, que diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha, todos nós temos uma eficácia, ok? E eu chamaria, você pode chamar eficácia de outras palavras, por exemplo, talento, dom, entendeu? Capacitação, vamos dizer assim. Então, nós temos uma eficácia, certo? Ensinar, pastorear, evangelizar, vamos dizer assim. Nós temos eficácias, ok? Agora, o ponto é que, olha só, Paulo diz que ele se afadigava, esforçando-se o mais possível, segundo a sua eficácia. Eficácia de quem? De Jesus Cristo. Então, a eficácia de Jesus Cristo nele, Paulo, que operava eficientemente em mim. Então, a eficácia de Cristo opera em nós, através de dons, talentos, como eu mencionei, ok? Agora, é possível, o que é preciso é que nós nos afadiguemos, esforçando-nos o mais possível. Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós estamos nos afadigando, esforçando-nos? Como é que a gente se afadiga? Esforçando o mais possível. Será que nós fazemos isso, certo? Ou nós vivemos uma vida meio acomodada? Eu sei que agora é um pouco meio difícil por causa da pandemia, como o Afonso mencionou, mas mesmo assim, nós podemos nos afadigar, certo? Esforçando-nos o mais possível.
Uma maneira de se afadigar muito, que é o que eu e outros estamos fazendo, é no ensino. Eu nunca ensinei tanto na minha vida como eu ensino agora na pandemia, né? É incrível. É todo dia, 7 dias por semana, várias vezes, e tem gente que está pedindo para achar uma brecha, etc, etc. Ok. Mas há outras maneiras de nós fazermos isso. Por exemplo, telefonar para irmãos. Se você sente falta de um irmão, sente falta de poder estar pessoalmente com o irmão, faça uma chamada online para ele. Converse com ele aí face a face, só vocês dois, durante 1 hora, certo? E assim por diante. Telefonar, conferência, videoconferência com o irmão. Se você ficar sabendo, procurar saber como que está a oferta na congregação, você está contribuindo como você tinha propositado no coração, será que tem irmãos necessitando de uma ajuda maior ainda do que antes? Entendeu? E tem irmãos que estão sendo afetados por causa da pandemia, certo? Economicamente. Tem irmãos ou irmãs que estão desconsolados, abatidos, certo? Desanimados por causa da pandemia, certo? Tem gente que não sai, certo? Aqui nos Estados Unidos agora piorou de novo com essa Delta aí, a variante Delta. Piorou aqui. Aqui no estado de Oklahoma está morrendo 30, 40 pessoas por dia, 3, 4 mil casos de novas infecções por dia, quando há 2 meses atrás morria 1, 2 ou nenhuma e tinha 40, 50, por exemplo, infecções por dia, essa Delta. Então, às vezes, você pode ligar para o irmão, fazer um videoconferência, irmão, como vai, como está. Precisamos de ser, vamos dizer assim, agressivos na nossa hospitalidade, no sentido não de ser agressivo, no sentido de proativos, né? A ser ativos, nos voluntariar, nos oferecermos e assim por diante, ver como é que está a coisa com o irmão. Ou seja, nos afadigando, esforçando-nos o mais possível, segundo a eficácia de Jesus, que opera eficientemente em nós. Já opera eficientemente. Então, vamos nos afadigar, esforçando-nos o mais possível. Faz sentido? Muito bem. Muito bem, eu acho que está dando o nosso tempo aí. O Wagner está com a mão levantada. Ô, Lica, o Wagner levantou a mão, Lica? Não, o Wagner não levantou a mão. Ok. Está levantado, sim. Não dá para eu ver aqui, não, estou brincando. Olha, está virando pessoal, hein, Lica? O Valdir viu, o Valdir Lucarelli, o Valdir viu aí a mão do Wagner, viu, Lira? O Valdir viu. Fala aí, Wagner. Então tá, Wagner, fala. Uma coisa que você está falando aí que é interessante, inclusive os próprios irmãos que têm participado aí da nossa live, que está sumido, né, desses estudos, que nós não tivemos um número tão grande de suicídio quanto tem acontecido, né? Tem irmãos, tem filhos de irmãos se suicidando, né? Vamos fazer isso e orar para que esses irmãos não cheguem a esse ponto. Porque não é só o Covid. O fato da gente não sair e ficar isolado, isso tem nos trazido algum transtorno muito grande espiritual. Então, eu não sei de nenhum irmão ou filho de irmão que se suicidou, talvez você saiba, eu não sei, mas não há dúvida que isso está ocorrendo muito pelo mundo e como falou, tem gente que não está aparecendo nos estudos e podia aproveitar para aprender, para confraternizar com o irmão. Você vê, a gente brinca, conversa, é uma alegria a gente estar presente com os irmãos, mesmo na distância. Por isso eu coloquei uma ponta ali, para ficar mais fácil de eu chegar até vocês.
pela ponte, né? Então, na verdade... Essa ponte não vai chegar aqui, não, hein? Essa fonte é a ponte aí de Niterói, aí, Rio Niterói. Aí. Não é, não? Ah, não é, não, né? Ok. Então, na verdade, é uma oportunidade excelente de conversar, brincar, estudar e assim por diante. Eu creio que os irmãos deviam fazer uso. Agora, não quer dizer que não está aqui com a gente, que não está no outro live aí, né? no outro estudo, né? Eu creio que sim. Mas vamos aproveitar bem as oportunidades para aprender, para visitar com os irmãos e procurar saber das necessidades dos irmãos, né? E o telefone, hoje em dia é tão fácil, tem o Zap, tem o celular, hoje em dia é tão fácil entrar em contato com os irmãos, né? Até é fácil, é fácil. Dá para comprar um bolo e jogar pelo muro dentro do irmão, né? Pode. Faz igual o Barbosa, né? Compra um bolo, vai lá, joga dentro e sai correndo. Está esperando por esse bolo do Barbosa, né, Wagner? Não quer comer, não vai comer o bolo. Não, mas tocando nesse ponto aí do Wagner, estava pensando quando ele estava falando que quando eu perdi minha mãe, eu me fortaleci muito nesse estudo, né? Muito, muito mesmo. Mas não era com vocês, era com a irmã Marli, na sexta-feira. Então, gente boa, viu? Online... Gente boa, sabe ela. Esses estudos online são muito bons mesmo para nos fortalecer. Eu estava também muito ruim, porque ela morreu de Covid, né? E aí eu estava também assim, transtornada. Então, esses estudos, eles ajudam bastante mesmo. Muito, muito mesmo. Com certeza. Pegando um gancho aí do Barbosa e do Wagner, eu sei de duas irmãs que... Eu sei de alguns casos, mas eu estou especificamente lembrando de duas irmãs. Uma fez aniversário, uma irmã comprou um presente e foi lá com o marido dela e telefonou antes, nós vamos estar aí. Abre a porta, quando estava bem feio o Covid, abre a porta, nós vamos deixar aí na porta da sua casa, mas a gente quer falar alô para você pessoalmente antes de ir embora. Então, a irmã abriu a porta e conversaram com eles uma distância de 3 metros, deixaram o presente lá na porta e conversaram durante uns 5, 10 minutos. Eu sei de uma outra, sei de um outro caso de uma irmã que a vizinha teve bebê, e a vizinha não é irmã, mas ela comprou um presente, foi lá, telefonou, foi lá, deixou o presente na porta, a pessoa abriu, falou, quer entrar? Ela falou, não vou entrar não, mas olha, está aqui, outra hora eu vejo o seu bebê, está aqui, eu vim trazer um presentinho para vocês, e não é da igreja, essa pessoa que recebeu o presente. Então, na verdade, é muita... O Barbosa falou, né, sobre bolo, etc. Então, há muito que a gente possa fazer, transbordando. O ponto aqui é se afadigando, esforçando-se o mais possível, segundo a eficácia de Cristo, que opera eficientemente em nós. Ok? Muito bem.